Fala pessoas, dia 5/5, segunda-feira, começando, a gente tá bem devagar aqui, né? Por mais que eu fiz vídeo no Lelotalk essa semana, teve 2 vídeos exclusivos, tá aí na aba comunidade, só você verificar nas postagens, tá? E a gente vai começar a semana com as atualizações, porque a gente viu que esse negócio de INSS, esses problemas, era algo que antigamente a gente mal imaginava a mídia com esse peso todo, até mesmo a PF fazendo essas investigações. Porque como a gente avisou, 2025 seria o ano que as coisas iam começar a virar. Tá virando bem devagar, porque o Brasil, pra ir pro ruim é muito rápido, pra melhorar demora demais. Mas vamos lá, lembrando, o link da Amazon, clicou, tá no comentário fixado, na descrição, vocês sabem muito bem. E como sempre, como foi semana passada, bem devagar, a gente tem muita coisa para comentar, deixamos acumular, mas lógico não deixamos de falar. Repasses do INSS para sindicato dirigido por Frei Chico, irmão de Lula, crescem 564% em 5 anos. Entenda, precisa entender? Muita gente aqui não precisa entender. PT infiltrou militantes em instituições públicas para chegar ao poder, admite irmão de Lula, tá? Não só teve todos esses problemas, como ele vem aí falando bastante, demonstrando como funciona a esquerda. INSS dispensou a exigência de biometria para sindicato de irmão de Lula, tá? Ou seja, sindicato de irmão de Lula pode fazer desconto sem biometria. E aí a gente vê aí uma associação envolvida em fraude do INSS que filiou 1.500 aposentados por hora. Uma velocidade absurda. Todo esse negócio do INSS realmente pesou bastante. A gente não ia ver isso aí muito, um falatório muito aí, o Lula não ia ser tão atingido no passado, mas 2025 é o ano que aparentemente as coisas vão ficando um pouquinho mais complicadas, tá? Gleice Hoffmann, inclusive, disse que se não há nada contra Carlos Lupe, não há motivo para afastá-lo do Ministério da Previdência. Não tem nada contra o Lupe no inquérito, nada que o envolva. Sempre aquele papo, e a gente vai ver o que aconteceu com o Lupe. Porque Otávio Guedes, saída de Lupe de ministério é dada como certa no Planalto. Você já deve saber o que aconteceu, já estou um pouco mais avançado as notícias, mas Marinho diz que continuidade de Lupe depende da reação à crise no INSS. Ou seja, se o povo vai se revoltar ou não. Que o brasileiro é muito acomodado, né? Então, se realmente fizer muito barulho, aí pode ser que o Lupe saia. Só que a gente já sabe que o Lupe não resiste a escândalo do INSS e pede demissão a Lula. Mas é claro que Lupe pede demissão, mas segue no controle do ministério, porque a esquerda sempre tem aquele papo de ninguém solta a mão de ninguém. E é uma grande verdade entre a esquerda, tá? Com patrimônio milionário, substituto de Lupe deve 18.500 a Pernambuco. E o cara que chegou para substituí-lo, para ir, né? Passar aquele pano também tem problemas, porque a esquerda é assim mesmo. Pedetistas reclamam de Lula por indicar nome ao INSS sem ouvir Lupe. Já o pessoal do PDT fala assim, pô, mas você nem vai ouvir, né? O Lupe, como é que vocês estão fazendo isso? Não tá soltando a mão de ninguém? Vocês estão soltando a mão, é isso? Não é bem assim, né? Como a gente viu, ele ainda vai mandar, porque os caras afastam, mas não afastam muito bem, né? Quando era na época do Bolsonaro, ou afastava ou era o maior absurdo. Na verdade, você percebe que existe aí um peso nessas críticas da mídia em relação ao Lula e esse escândalo no INSS, mas se fosse direita seria um barulho muito maior. Fraude no INSS. Entidades repetem erro em nome de beneficiários e fazem mais de um desconto no mesmo dia. O negócio era escrachado. Era realmente uma vergonha. E olha só, sindicatos citados em inquérito têm vaga no Conselho de Previdência. Ou seja, a Previdência tem um conselho para ficar monitorando, né, ligado à esfera federal. O colegiado tem como uma das atribuições acompanhar e estabelecer mecanismo de controle do pagamento de benefícios previdenciários. E os caras que estavam aí nesse problema aí, sindicatos citados que estão sendo investigados, tinham cadeira lá para verificar. É escrachado, não é? 4,1 milhões possíveis vítimas na fraude do INSS. E o G1 mostrando, você percebe como tá diferente as coisas. Fraude no INSS afetou de indígenas a pessoas com deficiência. Claro que não esquecendo do peso da coisa. A gente fala, nossa, a mídia está pesando, mas tem que pesar muito mais, porque o negócio é muito feio. A gente vê pessoas aí com uma vida humilde, pessoas que não têm muito, já é tirado ainda mais. E o dinheiro, você sabe muito bem, ele some. Fraude no INSS. Agente da PF envolvido no esquema foi flagrado com $200 mil em dinheiro. Converte aí pra você ver quanto dá $200 mil. Mas olha só que estranho, a gente da PF, a PF inclusive que
muita gente falava assim, ela sumiu, ela não está agindo, e do nada ela começou a agir. E esse meu grande questionamento, né? A PF aparentemente estava mais sumida e agora está aparecendo até mesmo agentes da PF envolvidos que já foram encontrados. Então, existe uma força dentro da PF aí se levantando. CPI da fraude do INSS complica plano eleitoral de Lula. Como a gente falou, tudo isso está fazendo um grande peso. Não só o Lula tem que enfrentar toda essa questão do BRICS contra os Estados Unidos, essa guerra tarifária aí de tarifas do Trump, tem essa questão aqui no Brasil com o INSS pegando fogo. Talvez eu acho que ele não liga tanto, mas por ter o nome do irmão do Lula, o negócio fica um pouco mais complicado, porque quando aparece em alguns jornais, eu vou ver os comentários, o pessoal fala assim, mas isso aí começou em 2019, só que aí você percebe que tem o irmão do Lula, e é o que a esquerda fala? Ao mesmo tempo que eles falam que tá desde 2019, ao mesmo tempo também tem o irmão do Lula que está envolvido aí, aparentemente, supostamente, né, nesse negócio, e tá a mídia batendo em cima. E aí, como é que fica? Lucas fala, complica, né, citando aqui a matéria, por muito menos rolou impeachment, por muito menos revoluções foram feitas. O povo tá acomodado demais, ocupado com futebol, Netflix, BBB, show da Lady Gaga e com os preços de mercado. Geral largado no sofá, cansado demais para lutar porque amanhã tem que trabalhar, e é mais ou menos isso mesmo. Só que aquela coisa que eu falo, o sonho de todo político, de todo corrupto, de todo autoritário é que o povo pare de prestar atenção. Esses dias eu vi um vídeo do cara falando, não, é que as pessoas não foram feitas para acompanhar notícias porque elas ficam muito estressadas. Ficam estressadas porque o mundo que ela está ruim. Então não importa você fechar os olhos para as notícias, porque uma hora as notícias chegam até você da pior forma possível. Então você tem que prevenir do que remediar. Sempre muito melhor. Preste atenção. E claro que a coisa tá bem feia, que o secretário de Tebet, responsável pela revisão de gastos, pede demissão, porque sabe que a bomba vai explodir em breve. Ministro do TCU segurou o julgamento sobre fraude do INSS por 1 ano. Metrópolis lançou essa matéria e deu ruim, porque o ministro do TCU adia pela 6ª vez julgamento sobre fraude do INSS e acusa Metrópolis, o jornal, de fake news. Começa uma guerra. Você percebe que algumas mídias que não são amigas do rei, não se tornaram amigas do rei, estão começando a ter aí um movimento de atrito com todo esse negócio. Haroldo Cedrais alegou ainda que a coluna não o procurou antes de publicar a reportagem, o que não é verdade. O gabinete do ministro do TCU, bem como a assessoria do tribunal, foram questionados sobre o atraso do julgamento. Às 7 horas desta terça-feira, dia 29/4. 1 hora depois, o magistrado pautou o processo para a sessão de hoje do plenário e você revê o e-mail aí, printado, que realmente o Metrópolis procurou. Brigas, e aí a gente não se envolve. Eles que são aí de classe, né, elite, o jornal grande com esse aí ministro, que se resolvam, porque vai sair fogo. E claro, a oposição já tem assinaturas para abrir CPMI do INSS e mira irmão de Lula, tá? Então o negócio já tá ficando mais pesado. Claro que CPI no Brasil a gente sabe que não dá muita coisa, mas sempre dá muito capital político, muito barulho, e nesse caso é interessante. Por quê? Por mais que a CPI não dê em nada, que muito provavelmente não dará, isso repercute na mídia. E o que? Dá corpo para o impeachment, talvez, será? Não sei. Em reunião de líderes, Hugo Mota não se compromete a instalar CPI do INSS. É lógico que o Hugo Mota, o cara aí que simplesmente está fazendo tudo que o sistema pede, falou, não, a gente não vai prosseguir com isso aí. Só que pode ser que o negócio comece a ficar mais complicado. Ó. Escândalo do INSS, CPI dos aposentados mira Frei Chico, irmão de Lula. O pessoal tá forçando, vai pra frente. E claro, sendo irmão de Lula, você sabe muito bem quem vai ser o maior afetado será o Lula. Só que aquela coisa, e a CPI vai sair ou não? Depende, porque o PT, o Lula, o governo, ele tem aí uma ferramenta de sufocar, né? Ele tem uma ferramenta que impede o Congresso de ser um pouco mais soltinho, que é quem? Flávio Dino suspende pagamento de emendas parlamentares de saúde sem conta bancária específica, ou seja, Dino manda bloquear a execução de emendas da saúde em 1.283 contas. Ele fala assim, ou vocês ficam pianinho, ou a gente bloqueia essas emendas aí. É aquilo. Então libera a emenda enquanto eles estiverem muito comportados. Começou a vir com esse papo estranho e tal, CPI, né? Aí a gente vai lá, né? Flávio Dino, na verdade, bloqueia as contas. Então esse aí é o controle do governo, né? Fachin defende regulação das redes sociais e cobra ação do Congresso. Como a gente fala, muitas coisas acontecendo, existe um plano muito ousado
tá? Da esquerda para o Brasil, né? Que eles vão tentar implementar, mas para implementar precisa ainda de muitas correções. Então, nesse caso, a rede social é um lugar que as pessoas falam muito, espalham muitas informações que muito provavelmente muitos poderosos não gostam. E o ministro Edson Fachin ressalta danos causados pelas redes sociais no Fórum de Liberdade de Expressão e começa todo esse falatório. Desinformação nas redes estimula movimentos de extrema-direita, diz Amorim. Aí a gente se pergunta, é extrema-direita ou é nada mais do que coisas que eles não querem escutar, né? Aí a gente começa a se perguntar. Por que acontece? Se você pegar as redes sociais e tirar do povo, muitas coisas começam aqui, ó. Ex-funcionária fantasma vai fiscalizar as contas públicas da Paraíba, olha só. Essas coisas as pessoas não vão saber. Câmara de Belo Horizonte aprova vale alimentação de R$ 2.300 para vereadores, né? As pessoas não vão saber. Governo sondou o CBF sobre camisa vermelha para a seleção, né? Aí, você lembra aquele papo? Não, isso aí é uma coisa absurda, não tinha. Mas o governo foi lá e meio que ficou assim... E aí, dá pra fazer isso mesmo ou não? Né? Sondou. Você viu que muitos aí disseram pra coluna da Metrópolis que não estavam muito interessados. Mas será que não estavam mesmo? Ou talvez você não vai saber que Lula sanciona a lei que torna política, né, Aldir Blanc permanente. Né? Ou seja, essa lei que chegou, né, para, na C19, na pandemia, ajudar artistas a ficar para sempre. Que coisa, hein? Quantos bilhões será que estão envolvidos nisso aí? Muitos bilhões de reais. Essas coisas as pessoas não iam ficar sabendo. Talvez você nem ia ficar sabendo que Forças Armadas, né, falam para o Lula que falta recurso até para combustível. Que pena, né? Quem achou realmente que as Forças Armadas teriam aí um lugar ao sol, ou seriam amigos do rei e não iria faltar nada? Para o pessoal aqui, os artistas, não vai faltar nada. Então é aquilo que eu tô falando pra vocês. As movimentações dos caras é o quê? As redes sociais atrapalham. Só que tem outro detalhe que eles esqueceram um pouco. Claro que eles vão tirar um pouco de poder aí, de conhecimento do povo em relação a todas essas notícias. Mas os portais terão ainda sua força. Então eles terão aí que controlar, né, também os portais de notícias. O Metrópolis, inclusive, tendo aí um atrito muito grande ali com o ministro que a gente viu. Então, será que eles vão conseguir, né? Com a aval de Mota, a Câmara avança para aumentar o número de deputados. Aqui o pessoal ia ficar sabendo? Não sei. Mas o Metrópolis mostrou aqui aumentar. Por que 513? É muito pouco. É muito pouco, tem que ter mais alguns deputados lá, porque é necessário, né? São baratinhos, não gastam muito, né? Dinheiro aí dos nossos impostos vão sendo jogados lá para eles fazerem o quê? Ficar aí puxando, volta, fala com o Flávio Dino, e emenda, e aí vai uma CPI que não faz nada. Então, é isso que é o Brasil. Muito dinheiro. O governo federal ultrapassa a marca de 1,3 trilhão de impostos recolhidos em 2025. Sabe o que é trilhão? Eu já nem sei mais. A gente tava acostumando com bilhão, os caras já chegam com trilhão. Esse trilhão aí você vê em retorno para o povo? Não sei. Caso você ainda esteja achando pouco esses impostos, conta de luz fica mais cara a partir desta quinta. Bandeira amarela será cobrada já na fatura de maio. Então, já aumentou aí. E, enquanto isso, mais notícias que talvez o pessoal não ia ficar sabendo. 5 anos depois, a construtora Odebrecht volta a ser Odebrecht. Porque, né, deu uns probleminhas, não sei se vocês ficaram sabendo, nos últimos anos eles vêm mudando de nome, né? Porque o negócio ficou meio feio. Mas agora com o governo Lula, aparentemente, tudo que era errado passou a ser certo. E aí o Odebrecht pode voltar tranquilamente, né? Ah, mas a gente avisou. STF tem botão de segurança para acionar alarme contra ataques e ameaças, tá? Então o STF aí tem um botão de segurança que é o inquérito das fake news que completa lá 6 anos, né? Ministros admitem que o inquérito das fake news virou o escudo de proteção do STF. Esse inquérito das fake news foi um erro meu, que eu falei assim, não, quando chegar o Bolsonaro, as eleições, o negócio começar a apertar, eles veem que eles vão aí ter algum problema, eles vão puxar essa carta do inquérito das fake news. Acreditei eu. O negócio tá tão tranquilo para eles nos últimos anos que eles estão guardando essa carta para um momento bem crítico. Porque quando eles tirarem esse inquérito das fake news, deve ter tanta coisa que vai ser bem assustador. Mas eles estão segurando porque aparentemente não é o momento. Vamos ver, né? E claro, como é o novo PL da anistia do Alcolumbre. Mota e ministro do STF estão negociando. O que é? A gente conversou sobre isso aqui. Acordo sobre 8/1 prevê pena menor para crime praticado por multidão. Nesse caso, eles vão falar... Porque eles perceberam que as lideranças, né, da direita estavam pegando a anistia para conseguir tirar um pouco a pena e diminuir as coisas
em cima do Bolsonaro. Então eles falaram assim, então é isso que eles querem. Eles ficam puxando nomes, a gente dá aí uma prisão domiciliar, eles querem cada vez mais. Então vamos fazer o seguinte, a gente nivela por baixo todas essas penas para a multidão e a gente coloca tudo nas costas das lideranças, pessoal que desembolsou dinheiro, etc. Então a estratégia dos caras aí, né? Para tentar aí sufocar esse plano da direita de ficar sempre puxando anistia de um, de outro e vários nomes, tá? Agora o governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções a Moraes. Falando de Moraes, chegou um papo aí, que aí o David Gamble chegará no Brasil para conversar sobre o Moraes. Aí a UOL falou que o governo Trump desmente Eduardo Bolsonaro sobre vinda de funcionário ao Brasil. Porque apareceu essa notícia, aí já aparece o Eduardo, Paulo Figueiredo, começou o pessoal falando, não, existe sim um plano. Eu vou esperar. Tem sim citações do Metrópolis que fala que chefe de sanções se reunirá com Bolsonaro, né? Então Gamble é graduado distinto da escola Eisenhower da Universidade de Defesa Nacional, né? Vamos dizer assim, é um cara importante dos Estados Unidos, chefe da área de sanções dos Estados Unidos, David Gamble, desembarcará no Brasil na próxima segunda-feira para discutir punições ao ministro Alexandre de Moraes. Ele é oficial da reserva do Exército dos Estados Unidos e tem serviços prestados no Afeganistão, o cara não é pouca coisa. Vai falar sobre Moraes? Vai falar sobre as limitações? O que o Moraes tem feito no Brasil? Não sabemos. Vamos esperar, tá? Aparentemente é hoje que ele chega, a gente já mata essa dúvida, porque tem uma briga, jornalistas, um desmentindo o outro, aí aparece o pessoal da direita falando também. É só aguardar. Vamos ver, porque a tendência é sim, né? A tendência é sim vamos dizer, uma ação do governo americano para tentar arrumar as coisas no Brasil. Se quiserem. E se puderem, e se quiserem, pode ser que seja melhor aí para a direita brasileira. Vamos ver. Porque o Brasil a gente sabe que está numa situação muito difícil, né? Moraes concede prisão domiciliar a Collor. Ex-presidente usará a tornozeleira eletrônica. Muita gente achou que ele não iria, porque falaram assim, não, ele vai ser usado como exemplo, vai ser colocado na papuda, porque aí vai mostrar que pode pôr o Bolsonaro também, mas ele sabe que o Collor é um cara que ele foi usado, vamos dizer, um liberal que foi usado há muito tempo, como já conversei lá no Libertas Novas sobre isso. E ele sempre é usado, mas ele não é tão assim... o pessoal não abusa muito dele. Ele deixa ele voltar. Então aconteceu o que aconteceu nos anos 90, virou senador. Então ele tem essa possibilidade. E inclusive numa vida que é uma prisão domiciliar de luxo. Em prisão domiciliar, o Collor vai ficar em cobertura de 600 metros quadrados na orla de Maceió, avaliada em 9 milhões. Cara, dependendo da sua vida... Pode ser que você gostaria de ficar nessa prisão domiciliar do que a sua vida aí que você tem. E STF nega 73% dos pedidos de prisão domiciliar, mas concede ao Collor. Pois é, muita gente achou que ele teria uma vida mais complicada. Brasil é Brasil, quem tem poder sempre tem aí as suas benesses, suas facilidades, e a OAB promete acionar a Corte Internacional se Zanin mantiver lacração de celulares, que fala assim, não pode usar celular aqui, deu maior BO, e a OAB começou a mexer os pauzinhos agora, vai acionar a Corte Internacional. Tem muita coisa internacional rolando, né? Falamos da Europa, tem Estados Unidos, então muita coisa no Brasil está um pouquinho fora dos eixos. Não sei se vocês repararam, né? Se vocês me acompanham aqui. E pode ser que exista movimentações internacionais. Tem muita gente que torce contra. Tem muita gente torcendo contra o Donald Trump, falando que tá fazendo errado. A gente vai ver algumas coisas aqui. Saiba, se você acha que tudo que lá fora estão fazendo errado, vai continuar. Na verdade, não vai continuar, tá? A esquerda tem planos bem, vamos dizer assim, ousados pro Brasil, né? É só ver o passado, eles querem dar o passo, quando eles vão dar o último passo para pegar o Brasil e deixar ele completamente vermelho, acontece alguma coisa. Por exemplo, centrais sindicais marcham a Brasília com lista de exigências para o Lula. E coincidentemente são exigências que ele gostaria de fazer mesmo, né? E em fala sobre 1º de maio, Lula cita mudanças na jornada de trabalho, que é o quê? 6x1, fim da escala 6x1 é salvação do capitalismo, diz economista que coordenou o projeto de semana de 4 dias em Portugal. Vocês sabem muito bem no que vai dar nisso. O pessoal do Brasil, quando vai discutir esse assunto, eu percebi que não tem nenhum tipo de conhecimento real da situação. Fim da escala 6x1, conta não fecha no varejo, diz a Associação de Farmácias, não é só farmácias. Lembre-se, fim da jornada 6x1 retiraria até 527 bilhões de reais da economia, estima FGV. Sabe o que é bilhão? Sabe o que é 527 milhões? Praticamente meio trilhão. Sabe o que isso aqui afetaria na economia?
Claro que vai ter gente que vai chegar e falar assim, ah, pelo amor de Deus, toda hora isso, F-se a economia, pelo amor de Deus. O mínimo que estão pedindo é mais tempo de vida, né? A pessoa quase não tem folga e blá, blá, blá. Pois é, só que esse é o problema, se a economia quebrar, você vai querer um emprego e não vai ter nem um emprego tão ruim que você tem. É esse o problema. O Brasil é zoado mesmo, ele é quebradão. Né? É assim que funcionam as coisas. Claro que o governo vê redução de jornada de trabalho com simpatia, né? Coisa mais maravilhosa, o povo vai ficar muito feliz. Só que o que a esquerda sempre quis nas últimas décadas? É justamente isso. Com esse movimento, com esse passo que eles vão dar, o Brasil ficará fácil de ser controlado. Claro que BRICS alfineta Trump e Israel após reunião de ministros no Rio, o bloco está se montando. Claro que tem especialistas que dizem que Trump faz com que BRICS assuma uma posição mais importante, diz especialista, beneficiando especialmente a China, falando que a China vai ficar muito bem. O pessoal contra o Trump vibra muito, mas exportações da China despencam depois do tarifaço de Trump. Aparentemente, existe aí especialistas que têm leituras diferentes, especialistas de todos os lados discordando. Qual é a realidade? Pois é, China admite negociar tarifas, mas diz que Estados Unidos precisam corrigir práticas equivocadas, então eles vão conversar. Lembrando, Donald Trump ele não quer deixar essas tarifas como estão. Ele sabe muito bem que dá problema. Ele quer negociar. Ele quer fazer o quê? A China deixar com esse negócio de BRICS de anular o dólar. Tá certo? Olha só que interessante, TikTok é multado em 530 milhões de euros por enviar dados de usuários europeus à China. Ou seja, então a Europa também está com probleminha no TikTok, não é só os Estados Unidos, não era os Estados Unidos o vilãozão, o Trump era o vilãozão em relação ao TikTok, parece que a Europa também está experimentando aí de um probleminha com o TikTok. Mas lembre-se, nada disso é tão importante quanto isso. O Celso Amorim diz que Lula será mensageiro da paz em viagem à Rússia. Tá? Então ele vai lá para a Rússia com a cervejinha. Ele não fala aquele papo lá dele, cervejinha, que ia resolver as coisas muito rapidamente? Pois é, será que esse é o momento? Né? Ida de Lula à Rússia provoca desavenças entre Brasil e Ucrânia, logicamente. Teve um convite, o Brasil demorou para aceitar. O Brasil ficará sem embaixador da Ucrânia após insatisfações com Lula. Então você percebe que a situação nunca esteve boa. Sempre avisei aqui para vocês, porque você sabe muito bem que lado está o Lula. É só você ver a história dele. Diplomacia brasileira nega crise e fala em resgate com a Ucrânia. Fala, não, tá tudo bem. A Ucrânia está fazendo um grande alarde à toa. Tá? Mas Estados Unidos e Ucrânia firmam um acordo que autoriza a exploração de minerais como compensação por ajuda militar, porque antigamente era o quê? Era dinheiro saindo dos Estados Unidos, né? Do pagante lá, do cara que estava pagando os impostos, o dinheiro, ao invés de ser investido nos Estados Unidos, era investido na Ucrânia. Mais ou menos o que acontecia com o Brasil quando você pagava seus impostos e ia para, né, algumas obras aí na América do Sul, até mesmo na África. E aí, aparentemente, o Trump não quer mais, na verdade, se for ajudar, vai ter que pagar. E Putin renomeia aeroporto em homenagem ao ditador Stalin, né? Então, volta a ser Stalingrado. Então, é aquilo que a gente falou. O Putin tem admiração ao Stalin, gostaria de manter a Rússia como era, né? Vamos dizer assim, ele quer emular Stalin. Lula vai para a Rússia e China em meio à guerra tarifária de Trump, coisa que a gente explicou, que ele iria mesmo. É exatamente o que ele precisa fazer para os próximos passos. E olha só que interessante, conversei isso aqui no Libertas, tá? China rebate Trump sob teoria de que C-19 veio de laboratório e sugere que vírus estava antes nos Estados Unidos, né? Então, tá essa briga. Donald Trump tem um cara lá na saúde que eu acho que é a defesa dele para tancar, se caso aconteça de mais algum morceguinho muito esperto começar a voar pro lado do ocidente, ele fala assim, dessa vez esse morceguinho aí, né, a gente vai ver que ele tem etiqueta e a gente vai mandar de volta. Entendeu o recado? Trump demite marido de camarada do conselho de um museu aí, muito importante. E você percebe que o Donald Trump, ele não está para brincadeira. Orçamento, o Trump quer gastar mais de 1 trilhão com defesa em 2026, então ele vai colocar aí muito dinheiro para defesa, porque ele sabe que pode tudo isso dar muito ruim, o que seria inusitado para um republicano. Mas nesse caso, cara, os republicanos sempre evitaram guerra. Só que ele está fazendo aí movimentações bem arriscadas, até economicamente. Então ele sabe que os caras lá, eles podem perder a cabeça a qualquer minuto. E Donald Trump acelera demissões de integrantes do Deep State, né, de drenar o pântano, que era uma teoria da conspiração dos QAnons, que aparentemente, dessa vez,
a história é diferente. Eu mesmo falava que ele não tinha o poder de fazer essa limpeza no passado, só que hoje eu vejo ele com muita força. Ele tem muita gente, ele tem Congresso, ele tem as casas, ele tem o Supremo, sempre falo isso aqui, e ele não tá pra brincadeira com as movimentações que ele faz. Por exemplo, Donald Trump corta a verba de rádios e TVs públicas nos Estados Unidos. Por quê? Porque estavam atuando com viés político. Então você imagina, você tem tá aqui no Brasil, vamos fazer um exemplo aqui. Tem dinheiro seu, né, de pagador de imposto para uma TV estatal que está fazendo o quê? Propaganda política só para um lado. Sabe muito bem como funciona. E lá nos Estados Unidos a coisa é diferente. Ele não vai permitir mais. Era uma festa, mas ele falou que não. Ó, Donald Trump disse que vai acabar com isenção fiscal da Universidade de Harvard. Então, Harvard tá louca com ele, muita gente fazendo barulho. E olha só a foto que a Globo News coloca do Donald Trump. Vamos escolher uma foto bem ridícula. Tá aqui, uma matéria séria. Né? Acabar com isenção fiscal e olha a foto que os caras colocam. Você já viu como funciona. Ou como eles querem acabar com alguém, né? Trump agradece Elon Musk após bilionário deixar governo, trabalho incrível. Claro que muita gente começa a postar isso aqui, ó. Musk avalia 100 dias no governo Trump e diz que não foi tão eficaz. Você fala assim, então falhou, o pessoal tirando sarro. Não eficaz? Olha só, acho que é possível fazer isso, mas tem uma coisa, é um longo caminho a percorrer. E sabe, isso realmente é muito difícil. Colocaram até um isso ali, né? Pra tentar, olha como ele gagueja, né? Disse, mas nossa taxa de economia por dia é muito boa, sabe? Estamos em torno de 1,6 bilhão por dia de dólares em 100 dias. 160 bilhões de dólares. Converte para real aí. Sabe o que o Donald Trump está falando? Que isso aí é só o começo, porque o que foi revelado pelo Elon Musk pode ser que, enxugando a máquina, eles podem economizar trilhões de dólares de dinheiro que estava vazando. Os democratas estavam deixando dinheiro vazando para todos os lados, tá? A gente sabe. E sabe quem tá criticando o Trump? O maior erro que um país poderia cometer, diz Dilma Rousseff, sob tarifaço dos Estados Unidos. Por quê? Porque é a forma que o Donald Trump viu para enfrentar o BRICS. E ela é o quê? Pois é, você sabe muito bem o cargo que ela tem hoje. E olha só, um nome que faz tempo que vocês não escutam. O Foro de São Paulo realiza curso de formação política em Cuba. Desde, né, do falecimento do Olavo, o pessoal não fala mais em Foro de São Paulo, mas ele ainda existe. Claro que tem nomes diferentes e tal, mas sim, eles estão empenhados porque eles sabem que é um momento, assim, o comunismo, ele tem algumas janelas. E a janela está bem aberta, está bem próxima, estão loucos para pular, né? Os Estados Unidos está tentando fechar, né? E o Brasil aí é a menina dos olhos, que eles querem a dominação completa. Vamos ver o que eles conseguem, né? A gente só observa aqui. A gente não tem poder para isso. Porque, como eu falo, no Brasil, se alguma coisa muda realmente, é só de influência externa. Aqui no Brasil a gente só observa. O governador que Lula cogita levar para a China, né? Lula vai não só para a Rússia, vai para a China também, ele vai levar quem? Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues do PT. Vai tentar ao máximo possível deixar bem alinhado o processo, né, de deixar as coisas alinhadas para pular essa janela, tá? A Austrália, a esquerda reelege Premier em meio em onda anti-Trump, então tem vários países pelo mundo já mudando as suas cabeças. Você vê aí até o Fórum Econômico mudou sua cabeça. Tem um monte de gente mudando. Por quê? Porque Trump chegou com a bala na agulha. Então os caras estão, tipo assim, preocupados. Então eles vão acelerar. O que é preocupante, tá? Porque a gente tá em um momento bem crítico. E para parar o Trump vale tudo, tá? E aí, você sabe. Em Brasília, BRICS discutem papel na nova ordem da segurança global. Segurança global. BRICS tá aí, tentando parar o dólar. E olha só que engraçado, isso aqui foi inusitado, na minha opinião, né? Em Cuba, Janones dá piti por conta em bar. Mas o cara foi tirar uma férias em Cuba, olha só. Falaram assim pra ele, vai pra Cuba, ele foi. De acordo com o cardápio do restaurante, o prato custa 30 mil pesos cubanos. Na cotação oficial, esse valor passaria dos 7 mil reais. Já na cotação paralela, a refeição custaria em torno de 120 dólares, o equivalente a 650 reais. Caríssimo, né? Os caras sabem, ele é turista. Irritado com a situação, Janones começou a gritar xingamentos como meme de país, que porcaria de cidade. O deputado, que estava acompanhado de uma moça, deixou o local e voltou minutos depois com dinheiro para pagar a conta, né? Pois é, ele deve ter pensado assim, esse pessoal aí não sabe como é Cuba, eu vou lá mostrar para eles que é muito bom, acabou se decepcionando. Que coisa, hein? Quem diria? Enquanto aqui no Brasil, entregadores criticam o aumento de apenas 50 centavos na taxa de entrega do iFood, é revoltante. E olha só, aqui ó, escravidão, os caras estão chamando iFood de escravidão no Brasil, né? Sendo que é um negócio que você é autônomo.
Imagina você abre um negócio, né? Você tá lá, abriu uma barraquinha, conseguiu aí a licença, muito caro. E aí você fala assim, estou sendo escravizado por essa minha barraquinha de limões que estou vendendo, né? Bom, Brasil é loucura. PSDB dá pontapé inicial para a fusão com Podemos e marca a convenção. PSDB há muito tempo, desde o Aécio, né? Teve um probleminha lá, ficou, vamos dizer assim, desanimado com o que aconteceu com a Dilma. Sumiu o PSDB cada vez mais fraco. Ao Alckmin mesmo, você percebe, jogaram água no chopp dele. Então tá todo mundo, né? A social-democracia no Brasil, a própria MBL tá diferentinho. O MBL só olha pra ele tá um pouquinho mais descoladinho, um pouco mais esquerda do que era, mais esquerda do que era. Você vê que coisa doida? Ah, pois é, porque eu falei, vai chegar, vocês estão tipo assim, a movimentação que o próprio isentão fazia no Brasil, falar, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, porque lá na frente os caras vão ter tanto poder que eu vou esmagar vocês, né? E eles estão se adaptando. Vamos ver. Ciro Nogueira, filhos de Bolsonaro têm que falar com o centro para 2026, né? Mas eu tenho falado há muito tempo, né? Tem falado há muito tempo. E porque ele diz aqui que o Lula falou com o centro e por isso ganhou. Não sei. Eu sei que existe aí um pessoal da direita perdidaço, batendo cabeça, umas coisas estranhas. Enfim, vamos ver como vai ser. A tendência é, se os Estados Unidos puxar e falar, vamos colocar alguém de direita, acontece. Se não, a gente tá ferrado. Como a carne criada em laboratório vai trazer grandes avanços nas pesquisas médicas, olha que delícia, carne criada em laboratório, né? Os caras não param ainda, porque os globalistas estão querendo os planos de sempre, tá? Tirando um pouquinho essa questão de inseto, mas tem uma carne artificial para você. E olha só que coisa louca, por que aquecimento global pode envenenar arroz em partes do mundo? O arroz básico pode ter problemas por causa do CO2. Passou a história da humanidade inteira com CO2 acontecendo e nunca teve problema. E agora vai ter aí o arsênio, aumenta o risco de câncer, de pele, pulmão, bexiga. Além disso, a substância nociva eleva o risco de doenças cardíacas e diabetes e vai explodir você, o arroz. Hã? Que coisa estranha. Como eu falo, a gente não sabe quais são os planos dos caras, né, dos globalistas. A gente se preocupa porque é aquilo, a gente recebe os alimentos no mercado, até sua casa, por onde passou, o que passaram nesses alimentos, né? A gente começa a ficar meio doido. Senado aprova percentual mínimo de cacau para chocolates no Brasil. Versão ao leite precisa ter 25% de cacau e ao menos 14% de leite ou derivados. Já reparou no seu paladar que o chocolate hoje em dia tá estranho? O chocolate tá estranho, não parece chocolate. Você já deve ter percebido, né? Acontece. Federação Inglesa proíbe mulheres trans de atuarem no futebol feminino. Então aí a Federação Inglesa já acompanhando a movimentação estilo Trump da vida, coisa que no passado não fariam. Claro, teve aí o show da Lady Gaga, fã da Lady Gaga são assaltados em frente ao hotel da cantora no Rio, porque Brasil é Brasil, né? E não é só lá, porque o repórter da CNN Brasil é furtado em manifestação do PSOL. O Brasil não tá pra brincadeira, tá um país extremamente violento. E, claro, aliados de Bolsonaro fogem do show da Lady Gaga após críticas por terem ido ver a Madonna. Dessa vez, um monte de gente de direita, não, sou conservador, não sei o que, foi no show da Madonna. Os caras foram no show da Madonna escondidos, mas o pessoal viu. E aí, no show da Lady Gaga aparentemente não foram. Ou se foram escondidos de máscara, né? Mas nesse caso aqui, a Lady Gaga também... Muitas músicas, você que acompanha o canal, sabe da que a gente conversa. Estou pensando até fazer um videozinho rápido, né? Mais um spin-off que a gente anda fazendo. E da Lady Gaga, só para relembrar algumas coisas. Eu já falei muito dela aqui, assim como eu falei da Madonna, né? Então o show dela teve muito significado, ela gosta bastante das coisas ocultistas, você sabe muito bem do que a gente tá falando. Lembrando, o Lilo Talk voltou, naquele canal que eu fiz, coloquei esse vídeo aí, esse é o fim do mundo, tá lá. Postei tudo isso aí, eu posto você vai entrar no meu canal, tem lá postagens, tá lá os links, tá? Esse vídeo bastante importante, vou tentar fazer um vídeo por semana nesse canal, né? Então a gente vai continuar aí. Pode ser que a gente fale um vídeo aqui ou outro, mas eu tô sempre colocando conteúdo. Inclusive, esse aqui para membros do canal, a verdade sobre Sharon Tate, né? Um vídeo sobre também rituais. O pessoal ficou meio devagar, achou que não era, mas esse vídeo é muito importante com informações que com certeza você não vai encontrar em lugar nenhum, tá? Também teve outro canal que eu fiz vídeo, eu faço um monte, né? Tem aí 2 vídeos exclusivos essa semana, não perca. Estou sempre aqui, né? Pode ser que eu não esteja todo dia falando de notícias, porque é aquilo, 2025 é um ano diferentinho. É um ano diferenciado. Vamos devagar, porque a coisa é muito complicada e perigosa. Tá certo? Lembrando, link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal e vamos esperar ver o que acontece com o Brasil. Tá certo? Estaremos aqui para informar, né? Pode demorar um pouco, mas o vídeo quando a gente faz é bem completo. Tá certo? Muito obrigado, a gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.